Hoje a gente vai pensar juntos sobre como eu vou planejar o corte das minhas peças no caso de uma maquete de arquitetura em que a gente vai fazer paredes por meio de elementos que tenham uma certa espessura, tá? Na hora da gente cortar essas peças, a gente tem que pensar anteriormente como que elas vão ser encaixadas. Não é um processo de encaixe, mas na verdade, né, como que elas vão se organizar assim, né? Na verdade, como que elas vão ser coladas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que pensar nesse momento é o seguinte: eu vou colar uma peça na outra dessa maneira, né? Uma peça vai encostar na outra por meio da sua espessura. A gente vai passar cola ao longo dessa espessura e vai chegar e tchuc, colar aqui, né? Corretamente, certinho. Ok. Qual que é a coisa que a gente tem que pensar para planejar isso tudo? Que quando eu colar essa maquete nessa, essa placa nessa, essa pequena espessura aqui, ó, vai se somar à dimensão, ao comprimento dessa placa aqui, né? Então ela também tem que ser considerada, né? Vou ver se assim dá para ver melhor, ó. Aqui, essa de espessura pequena dessa se soma ao comprimento dessa aqui. Então vamos ver aqui no desenho como é que funciona. Primeira coisa que a gente tem que perceber é qual foram as medidas dadas de um certo cômodo, por exemplo, né? E reparar se essas medidas são dadas, né, por fora ou por dentro. Beleza. Vamos usar esse exemplo aqui que as medidas são dadas externas, né, por fora. E se caso você receber uma planta que as medidas são dadas por dentro, o procedimento é semelhante, é só prestar atenção. Então, nesse caso aqui, ó, o jeito que a planta vem desenhada, a gente não enxerga que existe uma união aqui nesses cantinhos, porque na vida real, né, até acontece se for feito, por exemplo, de tijolos, mas a gente não representa isso no desenho técnico. Mas na realidade, o que está acontecendo? Isso aqui, ó, a gente tem uma placa, né? Uma placa avança mais e a outra recua, né? Poderia ser assim ou o contrário, ou essa placa avançando e essa recuando, mas sempre vai ter um esquema desse. O que acontece? Essa pequena espessura aqui, ó, ela vai somar, ó, no comprimento total desta parede, tá? Então a gente tem que contar com isso. Então olha só, primeira coisa que a gente tem que perceber é a espessura desse material que eu estou usando, papelão, papel paraná, pluma, madeira balsa, né? Nessa certa espessura que eu estou usando, essa espessura ela representa quantos centímetros no projeto, né? A gente já sabe isso de cara, por quê? Porque a gente precisa escolher qual material a gente vai usar de acordo com a espessura da parede, né? Pode ser 15 centímetros, pode ser 20 centímetros, né? Sempre numa maquete que você representa as paredes assim, essa espessurinha aqui vai mostrar a espessura da parede. Tá? Então isso você já sabe. O que você vai fazer, né, com isso, com essa informação? Ó, vou usar um exemplo. Vamos falar que essa espessura está representando 20 centímetros, uma parede bem grossa, né, externa, de tijolo, etc. Ok. O que acontece? Ó, se eu for montar esse ambiente, né, repara nas medidas, né, vou fazer dessa maneira aqui, ó. Ou seja, com a placa de cima avançando e a placa na vertical recuando. O que eu vou ter em termos de dimensões? A placa de cima vai ficar lá com seus 3 metros. E essa placa aqui que está na vertical, em vez de ela ter 4,2, ela vai ter 4,2 menos 20 centímetros, menos 0,2, que significa os 20 centímetros que eu já ganhei, ó, com a espessura dessa aqui. E os menos outros 20 centímetros que eu ganhei com a espessura dessa de baixo, tá? Então, o que significa? O 4,2 que eu tenho que ter de medida externa, ele vai ser dado por 3,8 dessa placa, mais 0,2 dessa, mais 0,2 dessa, tá? Sendo que, né, a montagem final vai ser esse aqui, né? Lembrando que é um símbolo para continuação, né?
Só pensar dessa maneira, ok? Sempre lembrando, desenha sempre antes, né? Uma coisa desse tipo, como que você vai encaixar, para você poder visualizar e depois cortar, ok?